Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde com um assunto super legal. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da Sônia Nóbrega. Bem-vinda, Sônia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hello. Você está acostumada a falar boa tarde, né? Hello, people. Hello. E aqui ao nosso lado temos a Giovana Nóbrega, Boa que está aqui tarde. para fazer as suas intervenções, não é? Exatamente. Ela faz umas um podcast. ela faz umas participações sempre interessantes. É verdade. É verdade. Que ela tá aqui para falar se é verdade. É, exatamente. Ai, que bonitinha. Tá aqui. Tô recebendo aqui hoje a teacher, a Sônia Nóbrega, nossa comunicadora. Já passou pelo Mundial e você, principalmente no sábado, mais de uma vez, né? Então a gente tem bastante informação a respeito do trabalho. Quanto tempo de Vibe Mundial você tem? Tô navegando o 4º ano já. 4º ano. Então, a gente está vendo também a evolução da nossa teacher. E aqui, ela trabalha, além de professora de inglês, você trabalha com mesas, Com a terapeuta vibracional. Terapeuta vibracional. E tratamentos com a mesa radiônica, né, quântica, psicotrônica, de Arcanjo Miguel, que tem esse nominho pequeno, né? Eu já publiquei um livro, mas de inglês, né? E agora esse é o meu primeiro livro. Físico. Não, e-book você já tem, né? Não, e-book também, mas eu já tive um livro físico de inglês e esse é o primeiro livro físico sobre assuntos de espiritualidades e autoconhecimento. Então, aqui a gente traz um apanhado geral de vários trabalhos, de vários métodos de resgate das partes da alma. Vamos entender. E nasceu essa ideia devido a eu já estou no 15º curso online na Hotmart, né? Eu trabalho muito com terapeutas, então eu tanto ensino a pessoa a usar a mesa radiônica, meditação, ativação do terceiro olho, né? DNA co-criador, né? São vários tipos de cursos, né? E agora então eu tinha feito ano passado o Completude do Ser, que era para a pessoa ter a consciência de como completar o seu ser. Então esse livro nasceu depois desse curso Completude do Ser, que é a ideia de se sentir completo. Vocês perceberam que ela já desembestou aqui, né? Ela já foi falando do livro. Nem deu tempo. Isso porque eu tô calma hoje. Isso porque ela tá calma. Que ela tá tão habituada com o programa dela que ser entrevistado, não é? Ela já começou no programa dela, que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira, que é o tema do meu programa é Viva o seu melhor, viva em alto astral. É isso aí. E eu costumo dizer, prazer de viver mais também, né? Sempre. Que a gente tem, né, que ter prazer naquilo que a gente faz, na nossa vida, né? Então, no aqui, no agora, no né? É isso mesmo. Tem muita vida nessa vida, né? Exatamente, tem muita vida nessa vida. Tem muita vida nessa vida. Viver o seu melhor, em alto astral. E a Sônia Nóbrega está aqui com a gente hoje, porque no dia 28 de maio, é um domingo, ela vai estar na livraria Martins Fontes, lançando este filhinho que ela acabou de falar, que é o Sinta-se Completo. Ela falou tudo, menos o título. Sinta-se Completo, resgate as partes da sua alma e promova a completude do seu ser. Agora sim, eu quero entender esse sinta-se completo. Quando eu falo me sentir completa, eu estou falando de físico, de energia, de espiritual. Já vou explicar. Antes de eu explicar, deixa eu só contar uma coisa para o ouvinte, né? É uma festa de lançamento mesmo. Vai ter uma festa. Música, vai ter coquetel. Então eu vou estar lá, né, das 15 às 18. Se você quiser receber o convite também online, para não esquecer, né? Você fala com a gente pelo WhatsApp depois. Também que é super legal de saber que é uma festa. E essa festa, quando a gente lança um livro, na verdade, são para as pessoas que vão, né? Então isso é super gostoso, acolhedor, né? Assim, aconchegante, né? Também trazer essa ideia de que é uma festa para vocês, né? É pra gente se reunir. Para se reunir, para se ver, para celebrar, né, a vida. Que eu acho que também a ênfase não sou eu, e sim o conteúdo que veio a partir de mais, assim, eu já trabalho com as terapias, né? Já vai fazer muitos anos, né? Mas, deixa eu ver, assim, não vou falar muitos anos, senão já vai denunciar a minha idade, né? A preocupação dela. É brincadeira. Mas eu tô falando assim, já uns 15 anos, uns 15, 16 anos, né? Mais ou menos, trabalho com as terapias.
Então, a gente tem ali um apanhado que foi trabalhando desde o Reiki, né? Desde das aplicações de Reiki, na qual eu aprendi muito também com a espiritualidade. E o que acontece, assim, de você falar se sobre a questão de se sentir completo, que desde que eu me conheço por gente, né? Vamos dizer assim, desde que ser professora, né? Ser professora de inglês, quando eu era jovem, mais jovem, eu dava aula também de reforço, né? Então, sempre na minha vida toda, sempre foi teacher, entendeu? E mais de inglês, né? E dei muita aula também para médicos. Então, o que acontecia é que quando a pessoa chegava para fazer uma aula, a pessoa contava a vida dela toda para mim. Entendeu? Em inglês, né? Tava fazendo inglês, eu começava a falar inglês, só que acabava, que a pessoa criava uma confiança. Então, eu vi que tinha uma necessidade de me tornar terapeuta, porque eu via que a pessoa às vezes deixava, a alma dela não estava bem, ela estava triste, aí eu ficava com aquilo, eu me sentia mal. E aí eu falava, nossa, estou fazendo alguma coisa de errado. Eu fui lá para dar aula de inglês, ela contou toda a vida dela, não está certo isso aqui. É verdade, Giovana? Entendeu? É verdade. A gente ia em festas, a pessoa chegava do lado da minha mãe e começava a contar a vida da pessoa e ficava... Inteira, assim, a pessoa nunca nem via, porque a pessoa nunca via. Parecia que era assim, era tipo assim, que eu era, vamos dizer, sei lá, a pessoa chegava, começava a conversar, e depois a pessoa percebia que tinha falado, ela falava, ai, desculpa, às vezes tem gente que, né? Mas aí eu vi a necessidade, assim, de entender como eu ia lidar com isso, porque é uma energia também de muita responsabilidade, né? Às vezes você tá, de como eu também absorvia, não me sentia mal, mas eu me sentia às vezes incomodada, porque eu tava lá para dar aula de inglês, para a pessoa falar, né? Fluente e tal, mas né? a gente tá treinando o inglês e vai falando coisas da vida da gente. Ah, sim, não, é super gostoso. Não Tem é? muitos amigos, muitos alunos amigos Tenho que certeza. ficam pra vida, né? Muito gostoso isso, sem dúvida. Mas eu digo assim, por exemplo, assim, você acaba que não era esse o objetivo da aula, né? E aí ficava faltando um pedaço também, né? E aí, conforme eu fui, já tinha, assim, a facilidade espiritual de sentir presenças, de sentir a energia, principalmente o que a pessoa ia falar antes de ela falar, porque eu tava muita aula, assim, assim, como é muita aula VIP para médico, né? A pessoa ia falar uma coisa, eu já sentia antes, e às vezes até a pessoa ia falar, eu falava às vezes até antes da pessoa falar, eu tinha que me educar para não falar antes do que ia acontecer, que é interessante também. Enfim, eram vários pontos que na verdade, quando eu me tornei terapeuta para ajudar os outros, na verdade eu me ajudei muito a me conhecer. Tenho certeza. A energia, de como trabalhar com a energia, e principalmente trabalhando, tanto dando aula de inglês com a aplicação de Reiki, né, que eu comecei aplicando Reiki, sendo terapeuta, com as ervas, cristais, mandala de cristais e ervas, eu percebi ali essa questão da alma, né? Então, eu vi ali, fazendo já o resgate, desde desse momento aí com o Reiki, entendeu? E aí eu fui estudar melhor o xamanismo, a metafísica da saúde, mas acontecia coisas espirituais, no qual aparecia, por exemplo, aparecia a parte da alma da pessoa que estava presa, com quem estava. Então, vinha várias informações. É uma completude da alma, então, né? Que isso, você tá falando que falta um pedaço da alma. Da né? alma da pessoa mesmo. A alma sendo assim, nós somos seres que estamos, a gente não está só aqui, né? Então, nós estamos aqui no corpo físico, mas a gente tem ali, vamos colocar assim, a vida passada é uma dimensão, a vida futura vai ser outra dimensão. Mas aqui no planeta Terra, né? A gente está falando do planeta Terra. Quando você está fazendo uma leitura de uma pessoa, ela pode estar desconectada da própria essência. Então, nós, todo ser humano, nós temos, eu fiz um curso sobre isso também, que chama consciências iluminadas. Então, todos os seres, tem gente que tem uma sacerdotisa, e ela tem essa conexão, que é a própria alma dela, que tem uma parte que está evoluída, então, que pode se reconectar com essa parte também. Tem alguma parte da nossa alma que já está no futuro? Que não é bem futuro, porque no astral não tem futuro, né? No astral entendeu ou não? Então, por exemplo, se você tem uma sacerdotisa, que é uma parte sua sábia, você tem, estou afirmando, né? Você tem uma sacerdotisa, uma ela sábia. Está afirmando. Estou afirmando. Aí essa sábia, vamos supor, se você se desconecta dela, ela te ajuda, é uma parte sua que... Sabe como assim as pessoas falam anjo da guarda? Então, assim, existe protetores, existe guardiões, existe anjo da guarda, mas muitas vezes o anjo da guarda é a gente mesmo que está numa outra dimensão e vem avisar a gente.
Entendi. Olha o que você está fazendo aí. Olha, Entendi. acorda, entendeu? E que vem dar uma palhinha pra gente, né? Tal, né? Tá preso assim, mas assim, faz assim, tal. Que tem ali, existe isso. Então, E o livro, ele traz muitas questões de alma mesmo, então. de alma mesmo, alma fragmentada. Então, por exemplo, assim, aqui na orelha até a gente colocou assim, ó, será que você está com a alma fragmentada? E como que eu sei? Tem Então, sinais de que essa tem alma sinais, está tem fragmentada sinais, assim. e eu posso trazer, né? Eu posso desfragmentar essa alma? Sim, inclusive no livro eu coloquei uma sessão de verificação da perda da alma, com várias perguntas na qual a pessoa vai responder. E se ela responder um número, né, acima de Grande. significativo, significa que ela está ali com alguma parte da perda da alma. Pode ser dessa vida ou de vidas passadas. Então, às vezes, a pessoa, vamos supor, quando a vida da pessoa não é legal no presente, aqui na Terra, o que ela faz? Ou ela está presa numa angústia do passado, ou ela está presa num futuro que não existe. Às vezes, tem que resgatar a alma da pessoa que está lá no futuro que não existe. Entendeu? Que a pessoa está vivendo numa ilusão. Então, isso existe também. São Uma várias formas. ansiedade do que vai vir, do Deixa que eu não tomar vai mais uma vir, né? aguinha. Pode ir tomando água. Então, a gente perde partes da nossa alma. Quer ver? Vou dar um exemplo mais simples, assim, que aí você vai... Mas né? a gente quer de volta, porque é nossa. Exatamente. Quer ver um outro... Eu tratei um rapaz que ele estava... Na época que eu tratei ele, eu tratava com reiki, mandala de cristais e ervas, né? Xamanismo, já tinha sintonização com os índios, né? Com a força de cura, tal, raio verde, chama verde e tal. E na hora que eu fui tratar o rapaz, ele falava que ele sentia saudade de uma coisa que incomodava muito. Que ele falava, eu sinto uma coisa, um vazio, ele falava, né? Ele chamava de teacher também. Teacher, eu sinto vazio, eu sinto negócio. Então, eu estava aplicando o reiki, a gente fazia regressão. Naquele método, eu usei o reiki com regressão de memória. E conforme ele foi voltando às idades, então, por exemplo, voltou lá, quando você estava com 12 anos, como é que era essa idade? O que você lembra quando você era, né? Aí ele foi lembrando. Quando chegou mais ou menos uma idade de 8 anos, ele começou a chorar. Aí eu falei, o que aconteceu aí? Você está chorando por quê? O que você está vendo? Tal? E aí ele falou que nessa idade, a família dele teve que mudar de cidade por causa do trabalho. E aí ele tinha um local no quintal, uma casinha de madeira, sabe essas casas de árvore? Um lugar que ele brincava. E a alma dele ficou parada lá, porque a alma dele não queria sair dali. Entendeu? Então, às vezes, não é só... Pode ser com coisas mais drásticas, mas era uma coisa simples. E que a alma dele, a criança dele... não sabia, ficou em choque. É a mesma coisa quando acontece quando morre uma pessoa querida. Às vezes a alma da pessoa fica ali um tempo parada, em choque. Ela não sabe, ela tem consciência de que ela tem que seguir a vida, né? Eu que sou viúva também já passei por isso, né? Eu fiquei viúva jovem. E aí também foi uma coisa que eu aprendi muito, que foi resgatar a minha alma, fazer divórcio energético com a mesa radiônica. Então, aí quando o rapaz fez esse resgate lá da casa da árvore, vai no sentido quintal, onde ele brincava, aquilo veio... Ele se encaixou e se sentiu bem, preenchido. Se sentiu completo. Se sentiu completo, entendeu? Então, essa sensação. Acontece muito, por exemplo, com pessoas que se divorciam, e mentalmente está brigado e tal, e às vezes trocou a alma, né? E aí a pessoa, também faço relatos no livro, alguns relatos, não muitos, né? Mas alguns que dá para perceber. E teve uma moça que estava divorciada, e ela, na cabeça dela, ela falava, eu não quero mais, já está terminado, foi um relacionamento que teve começo, meio, fim, tal, tudo bem. Só que ela começava a sentir, ela falava assim, é esquisito, ela falava assim, uma vontade sexual que não é minha. Ela falou, eu tô bem, assim, de repente veio uma vontade. Então, era de fora a vontade sexual. Depois, era uma saudade louca daquilo que viveu, mas que não queria mais. Aí, quando foi ver, ela tinha deixado, ela estava ainda com a alma trocada com o ex, entendeu? Aí, eles trocou a alma e aí ela voltou a ficar natural, normal. Ou seja, nós também, nos nossos relacionamentos, fazemos essa troca. Fazemos essa troca. Involuntariamente. Involuntariamente, não. A gente pode abrir a consciência e mudar isso, né? A gente faz, de primeiro momento, isso é lógico que você faz sem querer, né? É isso que eu quero dizer. Em primeiro momento, mas depois que você vai entendendo que tem ali uma energia, que tem ali que a alma parte luz do seu espírito, e que você, então, pode voltar isso para você, né? Então, por exemplo, quer ver uma outra energia que eu via muito? Por exemplo, teve uma senhora que ela sentia que ela perdeu a força na mão. É interessante esse, né? E teve um filho dessa senhora que ele machucou as mãos fazendo um trabalho e tal. Então, ela, como mãe, ela ficou tão preocupada, ela deu a força da mão dela para o filho.
que estava em recuperação. E aí, quando foi na análise da mesa, então essa era uma parte luz dela, porque essa força é dela, certo? A força da mão. Não ia adiantar, porque ela deu aquela força, porque ela ficou super preocupada, né? Mãe, protetora, aquela coisa toda, né? E aí ela viu aquele sofrimento do filho com as 2 mãos machucadas, não podia trabalhar por um período, tá? Então ela deixou, ela se projetou nele. Entendi. E aí o que acontece? Só que aquilo não estava ajudando o filho, e a mãe estava sem essa força. Então, não é uma ajuda legítima, entendeu? Ou seja, todos nós temos alguma história, todos Exatamente. nós temos alguma situação que envolve a nossa alma. Quando você escreveu o livro, eu estou vendo que aqui tem, inclusive, alguns exercícios. Ative as combinações quânticas, Isso, promova exatamente. uma vibração elevada. Quando você decidiu escrever o livro, que ele é simples, né? Ele é um livro Ele simples, tem uma de leitura, linguagem... Isso, bem simples, para todo mundo poder entender, uma coisa fácil. Porque eu vejo, às vezes, eu falo assim, você é apoiador de alma, você trocou alma, não sei com o quê. Aí a pessoa, mas o que é isso, teacher? O que não sei o que lá. Precisamos Termos, né? entender, né? Existem outros livros também que eu cito aqui, que falam sobre Aham. isso, mas que tem uma leitura um pouco mais complexa. Então, eu escrevi de uma forma bem tranquila, Tá. com exemplos, Tá. né? E tem ali, quando a pessoa... Então, tem as sensações da perda das partes da alma e tem as sensações de quando você... Os efeitos de quando você resgata também, né? Tá. Então, com a leitura, a pessoa vai ter todo esse entendimento. Olha que legal. Ele vai ter essa percepção, né? De que se ela entendeu assim... A ação da sua alma, ela é individual. A ação da alma, ela não é coletiva. Nós somos todos um, sim, mas a ação da sua alma, do que você vai escolher fazer, é individual. E quando a pessoa entende isso, é 50% do caminho, né, da autocura, dela promover a autocura com a própria alma. Entendi. Então... Você optou aqui por uma mandala, né? Para abrir coloquei. os capítulos, Exatamente, é isso? exatamente. É a mesma mandala em todos? É a mesma mandala. Essa mandala E depois, tem no um final, significado e para no você? No final tem uma mandala completa, colorida, né? Que é quando a pessoa está com a própria alma, né? Quando ela está... passa a ser. Isso. E tem pessoas que podem ter alma roubada, alma magiada, alma presa na linha do tempo, fragmentada. Existem uma... Eu não coloquei todas, né? Tá. Eu coloquei aquilo que é possível a pessoa entender. Mas existem várias coisas que acontecem com a alma, assim, né? Da perda, da fragmentação. E quando a pessoa começa a entender e retornar, né, para a sua essência, entendendo assim, o que é dela, o que é do outro, né, no sentido da vibração, da energia, da espiritualidade, tem uma mudança muito significativa na vida da pessoa, no entendimento, né, na libertação. A pessoa se sente mais livre também. Quando a gente fala também nesse resgate da alma, resgate de partes da alma, a gente utiliza, você no teu trabalho, utiliza muitas técnicas que já são conhecidas? Sim. Por exemplo, o reiki, por exemplo. Exatamente. Eu uso a mesa radiônica, porque assim, uma pessoa, não é só, que nem assim, eu estou aqui, mas eu tenho muitas iniciações de vidas passadas. E é lógico que eu estudo sempre, eu falo, professor, eu faço faculdade, estudo, mas muitas coisas é só acordar. É como se fosse assim, eu sou uma pessoa que, desde o inglês, vamos supor que eu aprendo uma coisa hoje, amanhã eu já estou ensinando, uma coisa que vem da minha alma, que é de professor, não tem assim, é uma alma muito antiga, né? Então vai depender de cada pessoa, né? Então tem pessoas que, aí eu falo assim, a gente pode usar a mesa radiônica associado ao reiki, associado ao xamanismo, ao Magnify Healing, que é a cura magnífica, que já é que a pessoa produz, né, essa cura magnífica. O reiki você já capta o reiki, né? Diferente, você é você é um captador e depois demanda essa energia. Então tem vários métodos, né? Aí vai ter a geometria sagrada, os arcturianos, vários portais também que são abertos, né? Enfim, e traz também, cada terapeuta vai trazer consigo iniciações de vidas passadas. Aquilo que ela traz, que ela já sabe, que ela vai poder associar ao uso da mesa. Que a gente nem sabe que sabe. Exatamente. Às vezes a pessoa foi um alquimista, às vezes a pessoa trabalhou também, ela tem ela sabe mexer com as ervas, uma bruxa, né, no sentido bom da coisa, da erva. Na nossa linha reencarnatória, exatamente, deve ter muita coisa aí para trás. Muita coisa, né? Aí a pessoa foi uma religiosa, uma benzedeira, uma curandeira, um xamã. Então a pessoa vai acordando isso com a mesa radiônica, você vai acordando essas sintonizações. E também promovendo aí, muitas vezes, até o terapeuta vibracional, ele vai promover esse resgate. Então, às vezes, assim, quando aparece, é legal falar disso também. Quando eu vou fazer a leitura na mesa radiônica, e aparece ali, levanta um número de vidas passadas, trazendo ali
padrões, condicionamentos de vidas passadas que está bloqueando a pessoa. Então, vou dar um exemplo assim. Vamos supor que numa vida passada ela foi uma curandeira. Que é uma coisa que não é bom nem ruim. É uma coisa, uma profissão, né, naquele momento a pessoa era curandeira. Só que quando ela foi curandeira, ela ficou com muita dó, ou ela não soube usar a energia, acabou carregando muito no corpo. Todas as almas da família, pessoas que ela achou que ela ia curar, porque a gente não cura, a gente emana a energia de cura e cura quem quer se propor a curar. Cada um vai promover, a cura está em cada um, na sua alma, o código da cura. Eu costumo dizer isso porque é a responsabilidade da evolução de cada um. Então, até quando é terapeuta e que vai fazer a mesa radiônica, levanta esse número. Então, essa curandeira, vamos supor que estava bloqueada, dessa pessoa, dessa vida passada. Aí vai colocar em tratamento isso com as linhas, né? Normalmente, se é uma coisa muito densa, vai trabalhar com os arcanjos, vai ter várias linhas de segmento. Aí chegou lá e tratou essa pessoa que estava com essa questão da curandeira bloqueada, presa na linha do tempo. Soltou um monte de alma, vai soltando, soltando, soltando. Por que estava preso? E por que tem uma força ainda? Porque tem uma parte da alma da pessoa lá e uma parte do corpo astral. E aí, na hora que você vai fazer, você trata isso, você resgata essa coisa boa. Então, volta para a pessoa a parte da alma dela e o corpo astral, que, vamos dizer assim, a força anímica, a inteligência que a pessoa traz de outras vidas. Então, aquilo ela resgata. E aí, ela cura aquela parte dela, que a gente vai chamar de sombra aqui, que todo mundo tem, e vai curar essa sombra e trazer essa coisa boa de volta. E aí, aquilo encaixa, entendeu? Entendi. Então, é um tratamento bem profundo. Bem profundo. Mas e o que livro vale traz muito uma a pena. boa Uma explicação de como que é feito esse tratamento. Os Exatamente. terapeutas podem também... E também, por exemplo, usufruir. e também assim, às vezes tem alguns conceitos também que eu criei através do uso, por exemplo, gestante de ovoide, apoiador de almas, né, troca de almas, para a pessoa entender. Coloquei os conceitos para a pessoa esclarecer melhor, né, quando a gente está falando o que ela tem. Entendi. Também ajuda muito. Tá aqui o livro, tá aqui comigo. Quem tá vendo pelo vídeo tá checando agora. Sinta-se completo, resgate as partes da sua alma e promova a completude do seu ser. Novo livro de Sônia Nóbrega. Vamos convidar a turma para o lançamento? Por favor. A Giovana vai convidar. Vamos lá, Giovana. Giovana, vai. O Fala nosso aí. lançamento vai ser na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, que é pertinho do metrô Brigadeiro, né? Bem do lado, se você vier de metrô. Tem Vai estacionamento também na rua paralela. É bem Isso fácil não de será um chegar. problema. É verdade. Lembrando que começa às 15 horas e a Avenida Paulista, ela fica fechada para o lazer Isso, no mas domingo tem até uma certa hora. Mas tem estacionamento em toda a região. Na rua Manuel da Nóbrega, 88, tranquilinho, para acesso aberto lá nesse dia. Ó lá, Tem maravilha. estacionamento e tem o metrô na frente. Estaremos Tem. lá das Continua. 15 às 18 e temos aqui a nossa caneca. E quem vai ganhar essa caneca? Os 10 primeiros compradores do livro no lançamento ao vivo. Só os 10 primeiros? Os 10 Só os 10 primeiros, primeiros. dessa Vai ficar, né? vez. A caneca todo mundo gostou. Gente, chega cedo e faz fila. Chega cedo e faz cedo. fila para aproveitar. Vai ter música também, um coquetel, uma delícia. Uma festa de lançamento, uma coisa boa, muito axé, com os Muito amigos, bom. com seres estelares, Ah, tudo com lindo. Mas se certeza. você não é de São Paulo e quiser comprar também, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente tem o link de compra. Qual WhatsApp? Isso. É 11 992 38 77 31 e tem frete grátis para todo o Brasil, né? Exatamente. Muito bem, o programa está terminando. Passou rápido. Repetiu o passou WhatsApp. rápido, né? Como foi? 992387731. 992387731, código 11, para que você adquira o livro e também obtenha informações a respeito do trabalho da Sônia Nóbrega. Bate um papo que ela manda tudo para você. Sinta-se completo, né, Sônia? Exatamente, sinta-se completo, né? Viva o seu melhor, né? Viva o seu melhor em alto astral, prazer de viver mais, né? Eu acho que a gente tem que procurar o foco das coisas boas, né? Porque coisa ruim e maldade tá cheio. E a gente tem que sair dessa vibração. Procurar se colocar melhor. Tudo é uma questão de postura, né? De postura, de querer se melhorar e querer evoluir, né? Também é muito bom. Tá joia? É muito bom. E tá aí a Sônia Nóbrega com a gente toda quinta-feira às 14h30. com o programa Viva o seu melhor, vive em alto astral. Viva o seu melhor, vive em alto astral. Toda quinta-feira aqui às 14h30. Sinta-se completo. Vamos descobrir aonde que a nossa alma está aí.
Perambulando. Como Que é tá? parte é essa que tá aí perambulando? Porque muitas vezes eu tenho uma questão na minha vida e a gente vai olhar, é parte da minha alma Pode que ser, tá mandando um exatamente, recadinho, tá né? mandando um recadinho. Obrigada, viu, Sônia? Eu Obrigada, que agradeço. Giovana. Obrigada. Muito bom. Sucesso pra vocês, viu? Obrigada. Pra você Mundial, e também. você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.